Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde, UBS, é o número que representa a mediana, olha ela, mais uma vez, na mesma prova, tá? No Enem 2022. A mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. Vamos olhar o quadro aqui abaixo. O quadro mostra a distribuição das frequências, tá? O quadro mostra a distribuição das frequências. Deixa eu ler do lado de cá que fica melhor, eu fico mais errido. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Então, a gente tem uma tabela com duas colunas, tá? Número de crianças por família, vai de 0 até 5, e a frequência, ou seja, 100 famílias. Onde é que tem o número de crianças por família igual a 0? Em 100. Aconteceu isso 100 vezes. 1. Em 400 famílias isso aconteceu. 2 crianças em 200 famílias e assim sucessivamente. Olha a pergunta. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é... Qual é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região? Observe. O número 0, ele tem que ser repetido 100 vezes. Quando eu vou colocar em ordem. Existem quantos números ao todo? Eu tenho que contar essa frequência, fazer o total dessa frequência. Se eu for somando aqui, ó, 100. Estou somando aqui 100 com 400, com 200, tá? Se eu somar essa segunda coluna, ó, 100 mais 400 dá 500, com 200, 700, 850, 950 com 50, 1000. Então, tem 1000... A frequência aqui é um total de 1000, ou seja, 1000 famílias estão listadas nessa UBS. Então, se tem 1000 famílias, e os números aqui estão em ordem de 0 até 5, eu tenho que... 1000 é um número par. Para eu descobrir a mediana, eu vou ter que pegar 1000 e dividir por 2, que dá 500, e pegar o 501 e fazer a média aritmética entre eles. Preste atenção. É como se eu tivesse 100 números zeros enfileirados, depois na sequência mais 400 números uns, depois na sequência 200 números 2 e assim sucessivamente. Mas aí eu olho o seguinte, eu tenho que pegar o cara que está na posição 501, somar com o que está na posição 502, somar e dividir por 2, fazer a média aritmética. Desculpa, na posição 500 com a 501, tá? Deixa eu arrumar isso. 1000 dividido por 2 dá 500, então eu pego 500 com 501. Quem está na posição 500? Ó, aqui tem 100. Mais 400, 500. Então, é o número 1 que está na posição 500. Até o 100, todo mundo é 0. A partir do 101, aparece o número 1. Do 101, 102, 103 até o 500 é tudo o número 1. Então, o 500 é o número 1. Quem está na posição 501 é a partir daqui. O número 2. O número 2 na lista, ele está na posição 501. Então, esse é o número 2. Você deve somar esses números e dividir por 2 para obter a mediana. Isso aqui dá 3 sobre 2, que é 1,5. E o item correto aqui é o item B. Tá certo? Tenta entender direitinho essa questão para não ficar confuso, porque tem a frequência que conta a quantidade de zeros que aparece, 100 zeros. 400 números uns. 200 números 2. Eu não sei nem se bota o plural 2 ou não bota. Então, zeros vai 100 vezes, 1 400 vezes e assim sucessivamente. Então, quem está na posição 500 é o número 1 e na posição 501 é o número 2. Somei e dividi por 2. A mediana tem que estar com os dois caras do meio, já que é uma quantidade par, 1000 famílias, tá? Então, dá 1,5, item B. Espero que não tenha ficado confuso, tá certo? Então, é o item B aqui, o item correto. Próximo exercício. Essa aqui foi bem tranquila, essa questão. Eita, vamos trazer a porcentagem. A porcentagem daqui foi de 30% também. Então, 30% das pessoas acertaram essa questão, tá certo? Então, já está no moderado fácil, quase se tornando fácil.